O dog do Reddit. Minha cunhada acidentalmente revelou o caso da minha esposa no jantar de família. Então eu detonei o relacionamento delas com a família. Feriado prolongado, dia em que as famílias se reúnem para celebrar a união, comer aquela comidinha caseira da mãe ou da avó, e aparentemente, dividir os segredos de seu cônjuge. Algumas pessoas traçam o frango com aquela farofinha, outras, traçam um pequeno caso extraconjugal sem que ninguém perceba. Mas, por aqui, entre os meus familiares não passou em vão. Minha esposa, Becca, 27 anos, mulher, e eu, 28 anos, homem, estamos casados há apenas 2 anos. Não é o casamento mais longo, mas eu sempre pensei que era bom. Construímos nossa união em cima de crenças compartilhadas, sendo uma das maiores delas o fato de que nossa família vinha em primeiro lugar. Isso significava que eu, ela e os filhos que planejávamos ter éramos as coisas mais importantes em nossas vidas. Traçamos todos os planos. Já estávamos economizando para uma casa e até escolhemos a localização com base nas taxas de criminalidade nas boas escolas da região. Queríamos nos estabelecer em um lugar ótimo para criar filhos. A família de Becca também acreditava em manter a família unida. Os feriados eram muito importantes para eles e eles sempre faziam uma grande produção. Sempre passávamos os feriados com eles, já que minha mãe havia falecido e eu não era próximo do meu pai. Ele não foi um bom pai durante minha infância, e é por isso que era tão importante para mim construir uma família saudável. Os feriados na casa deles eram sempre caóticos, mas também calorosos. Havia uma atmosfera familiar que eu nunca tinha realmente experimentado enquanto crescia, então eu sempre esperava ansiosamente por isso. Os pais dela sempre convidavam o máximo de membros da família possível, então sempre havia muita gente. Isso tornava o ambiente lotado, mas eu realmente não me importava. Passei a maior parte do início da tarde conversando com os pais de Becca, especialmente com o pai dela. A mãe dela era do tipo enérgica, sempre se movimentando pela casa, garantindo que todos os convidados estivessem confortáveis. Já o pai dela era mais tranquilo e preferia sentar em frente à TV, conversando com quem se aproximasse. Os pais dela eram boas pessoas, e eu gostava da companhia deles. Eles gostavam muito de mim também. Sempre gostaram, mesmo quando Becca e eu tínhamos acabado de começar a namorar. Esse era outro motivo pelo qual eu não tinha problemas em visitá-los nos feriados. Havia também Lisa, que era a irmã de Becca. Conversei com o marido de Lisa, Kevin, quando ele chegou. Eu me dava muito bem com ele também. Não tive muita escolha, para ser honesto. Becca e Lisa eram muito unidas e faziam tudo juntas. Eram assim desde crianças, então era inevitável que Kevin e eu acabássemos nos tornando amigos. Ele era um cara legal, depois que o conheci melhor, então eu realmente não me importava em tê-lo por perto. Quando todos chegaram, a casa estava agitada. Crianças corriam, primos e parentes discutiam, e a cozinha era um formigueiro de atividades. Era o tipo de caos que eu tinha aprendido a apreciar na família dela, e o motivo pelo qual eu estava ansioso para começar a minha própria em breve. Enquanto Kevin e eu conversávamos, decidi ir até a cozinha pegar algumas bebidas para nós. Becca e Lisa estavam lá com a mãe, trabalhando na ceia. A mãe delas estava se movimentando na cozinha, ocupada e dando ordens, enquanto Becca e Lisa conversavam e riam. Elas estavam tão ocupadas que ainda não tinham notado minha presença na cozinha. Lisa estava na pia, falando por cima do ombro para Becca, que estava mexendo algo no fogão. A mãe delas estava em 3 lugares ao mesmo tempo, então não me viu observando-as da soleira da porta. Naquele momento, o mundo dela se resumia à comida e às 2 mulheres que a ajudavam a prepará-la. Ela não teria notado se eu estivesse me pintado de prateado. Fiquei ali observando-as por um momento. A coordenação era impressionante e a comida cheirava deliciosamente bem. Normalmente, eu teria ignorado a conversa delas, mas elas disseram algo que chamou minha atenção. Foram apenas algumas palavras de Lisa, e quanto a Derek? Seguidas pela resposta de Becca, você sabe que Derek não conta. Minhas orelhas se animaram e eu instintivamente me afastei da soleira. Agora eu estava ativamente espionando e não queria que elas me pegassem antes que eu pudesse descobrir do que estavam falando. Para minha sorte, todas ainda estavam ocupadas demais para me notar. Becca continuou dizendo que ele não contava porque ele não era ex dela. Lisa acrescentou, ainda. Becca deu uma risadinha e a mandou calar a boca, então se virou para ver se a mãe tinha ouvido. Ela estava muito ocupada marchando pela cozinha para prestar atenção nelas, mas os olhos de Becca encontraram os meus enquanto ela estava virada. Seus olhos arregalaram e ela estremeceu um pouco. Era óbvio que ela estava surpresa em me ver ali, e não era o bom tipo de surpresa. Ela estava assustada por eu ter ouvido a conversa. Reuni toda a minha força de vontade para fingir que não tinha ouvido nada. Entrei casualmente, esperando que Becca não percebesse que eu estava parado ali o tempo todo. Fui até a geladeira enquanto perguntava como as coisas estavam indo. A mãe delas me disse que estava tudo bem e, em seguida, me expulsou da cozinha depois que peguei o que tinha ido buscar.
Ela brincou que não queria que eu distraísse Becca, mas eu sabia que minha presença estava arruinando a eficiência do sistema perfeito dela. Deixei-me ser varrido para fora da cozinha. Eu estava chocado demais para dar uma resposta brincalhona. Eu ainda estava processando o que Lisa e Becca haviam dito, enquanto tentava fingir que não tinha notado. O que entendi foi que elas estavam provavelmente discutindo ex-namorados. Lisa havia incluído Derek como um dos ex de Becca, e esta insistiu que ele não contava porque ele não era ex dela, ainda. Se minha suposição estivesse correta, isso implicava que ela ainda estava se encontrando com Derek. Eu estava atordoado quando entreguei a Kevin a bebida dele. Ele notou que minha mente estava em outro lugar e perguntou se estava tudo bem. Eu apenas inventei uma história sobre meu chefe perguntando se eu poderia ir trabalhar naquele dia. Isso fez com que Kevin iniciasse um desabafo sobre o chefe dele, ao qual eu não prestei total atenção. Eu estava ocupado tentando entender esse novo mistério. Durante o jantar, fiquei ainda mais convencido de que algo estava errado. Peguei Becca e Lisa várias vezes me lançando olhares dissimulados pelo canto do olho. Eu fingi não notá-las. Na verdade, fiz o meu melhor para fingir que estava tudo bem. Eu brinquei e ri com todos. Até provoquei Becca como eu faria normalmente. No início, ela estava quieta e cautelosa, como se estivesse tentando avaliar o quanto eu realmente sabia. Eventualmente, ela pareceu decidir que eu não tinha ouvido nada e começou a relaxar. Eu estava sorrindo por fora, mas por dentro, estava fervendo. Eu não ia causar uma cena bem na hora do jantar de família. Eu não tinha nenhuma prova de que ela estava realmente saindo com um cara chamado Derek. Eu nem tinha 100% de certeza ainda. Eu apenas tive que ficar sentado ali, fingindo estar feliz com ela, enquanto minha mente estava acelerada com todos os tipos de imagens e cenários horríveis. Fui para casa de mau humor. Apenas ouvir algumas palavras tinha arruinado completamente o feriado para mim, e eu ainda tinha que fingir que estava tudo bem. Se ela percebesse que eu sabia sobre Derek, ela poderia ajeitar as coisas. Então eu nunca conseguiria descobrir a verdade. Embora ela tivesse, em grande parte, voltado ao normal, ela ainda passou o resto da noite procurando sinais de que eu soubesse de algo. Eu fiz um ótimo trabalho em me fazer de inocente. Até consegui fingir que estava doente. Eu só tinha que aguentar até conseguir pegar o telefone dela. No final da noite, ela estava certa de que estava livre de perigo, porque dormiu como um bebê. Ela adormeceu em pouco tempo e nem se mexeu quando peguei o telefone dela e abri a porta do banheiro. Eu me tranquei lá dentro e comecei a vasculhar as mensagens dela. Ela tinha muitos contatos e eu não consegui encontrar nenhum Derek. Se realmente houvesse um Derek, ela tinha salvado o número dele com um nome diferente. Decidi não procurar por ele em todos os contatos. Ela poderia acordar a qualquer minuto e notar que eu havia levado o telefone dela comigo. Minha melhor aposta era verificar o que ela estava conversando com a irmã. Resultados instantâneos. Elas estavam conversando naquela mesma noite sobre o que aconteceu na cozinha. Lisa parecia ansiosa e ficava perguntando se eu tinha ouvido o que elas estavam falando. Becca garantiu a ela que eu estava completamente por fora. Ela até riu que eu tinha feito uma massagem nos pés dela porque ela tinha ficado de pé o dia todo. Obviamente, eu não sabia nada sobre Derek, ou eu teria explodido com ela ou a ignorado completamente. Então eu tinha conseguido acalmá-la com sucesso em uma falsa sensação de segurança. Eu deveria estar orgulhoso de quão boas minhas habilidades de atuação amadora se revelaram, mas eu estava apenas desapontado. Ela praticamente confirmou que estava tendo um caso com Derek. No entanto, rolar para trás nas mensagens delas revelou mais. Ela contou à irmã quando conheceu Derek, alguns meses atrás. Ela contou a Lisa sobre ele, e Lisa realmente a encorajou a começar a sair com ele por fora. Lisa alegou que homens solteiros tratavam as mulheres de forma diferente dos homens casados. Homens casados eram bons para a segurança de ter alguém seguro para voltar para casa todas as noites, e homens solteiros proporcionavam a emoção que, segundo ela, toda mulher precisava. Tive que parar de ler para esfregar as têmporas com os dedos. Senti uma dor de cabeça intensa se desenvolvendo, daquelas que perfuram atrás dos olhos. Eu tenho um histórico de enxaquecas na família e realmente comecei a me perguntar se isso tinha desencadeado a minha primeira. Então eu era a opção segura? Estávamos economizando para uma casa, planejando uma família, e eu era apenas a opção segura? Eu era apenas alguém para quem voltar para casa à noite enquanto ela se divertia com Derek. Eu estava furioso. Parecia irreal que eu realmente a tivesse amado naquela manhã. Agora eu só a odiava. Eu nem me importava se ela me pegasse. Eu precisava ver tudo. Ainda havia mais para ver. Lisa também estava traindo. Eu sei, não é surpreendente, considerando a filosofia dela de homem seguro, homem excitante, mas isso me irritou ainda mais. Kevin não era um dos meus melhores amigos nem nada, mas ele era um cara legal. Ele definitivamente não merecia isso. Ambas eram completamente casuais sobre o assunto.
Lisa falou sobre como tinha conhecido seu cara por fora em sua aula de pilates e como Kevin estava completamente alheio. Becca revelou como tinha conhecido Derek através de um amigo em comum, e as duas começaram a trocar histórias. Eu dei um print de tudo, e enviei por e-mail para mim mesmo e deletei o e-mail enviado do histórico dela. Tentei encontrar Derek no telefone dela, mas não encontrei nada. Tive que chegar à conclusão de que ela havia deletado a conversa com ele quando suspeitou que tinha sido pega. Coloquei o telefone dela de volta onde o encontrei e tentei dormir. Eu não consegui. Agora eu precisava descobrir o que faria em seguida. Sinto que tenho evidências suficientes para dar o próximo passo, mas há uma parte de mim que sente que preciso das mensagens dela com Derek também. Ela pensa que eu estou alheio, então, se eu esperar o tempo suficiente, posso ter a chance de tirar print do novo tópico de conversa com ele. Honestamente, não tenho certeza do que fazer em seguida, e preciso de alguns conselhos. A atualização. Devido a todo o interesse no meu primeiro post, senti que devia a vocês uma atualização sobre como as coisas se desenrolaram, especialmente porque recebi muitos bons conselhos. Tenho certeza de que todos os bons conselhos são responsáveis por quão bem as coisas terminaram para mim. O conselho que mais se repetiu foi que eu não deveria confrontá-la imediatamente, mas também não deveria ficar parado esperando pegá-la cometendo um erro novamente. Vocês disseram que ela seria mais cuidadosa depois disso, e vocês estavam certos. Eu não sei se ela estava deletando constantemente as mensagens com ele, ou se estava escondendo um aplicativo no telefone, mas eu vasculhei o telefone dela mais 2 vezes e nunca encontrei um traço de Derek. Felizmente, outro ótimo conselho que recebi foi contratar um detetive particular. Se o caso ainda estivesse acontecendo, um detetive a encontraria. Obviamente, eu não estava familiarizado com o processo de contratação de investigadores, então deixei que meu advogado de divórcio cuidasse disso. Não demorou muito para que o investigador obtivesse provas concretas do caso. Ele não apenas tirou fotos dos dois juntos, mas até incluiu um relatório sobre quem era Derek. Ele era um tipo colorido, mal tinha 22 anos e já tinha um histórico criminal. Ele tinha sido acusado de atentado ao pudor após mostrar suas partes íntimas para um grupo de garotas em sua faculdade enquanto estava bêbado no campus. Eu podia ver por que ela o queria para excitação. Enquanto o investigador estava fazendo o trabalho dele, eu segui as instruções do meu advogado, me preparando para o divórcio. Congelei a conta conjunta para que ela não pudesse esvaziá-la assim que eu a confrontasse. Abri minha própria conta pessoal, redirecionei meu salário e protegi todos os documentos importantes que eu tinha. Meu advogado enfatizou a importância de continuar agindo normalmente. Essa foi a parte mais difícil, mas eu consegui fazer isso também. Nunca vou esquecer o dia em que disse a Becca que queria o divórcio. Fez tudo valer a pena. Eu não disse a ela que queria conversar ou pedi para ela se sentar. Ela estava assistindo TV. Eu simplesmente me sentei silenciosamente no sofá em frente a ela e disse: "Eu sei sobre Derek e quero o divórcio." Ela olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Quando finalmente conseguiu falar, ela apenas disse: "Do que você está falando?" Eu disse a ela para não se dar ao trabalho de negar. Perguntei se ela se lembrava da conversa com Lisa no feriado, no jantar de família. Assim que eu disse a palavra jantar, ela colocou a cabeça entre as mãos e xingou alto. Ela ficou assim enquanto eu continuei a falar. Eu disse a ela que tinha ouvido a conversa, vasculhado as mensagens no telefone dela e até tinha fotos dela e de Derek com os braços um ao redor do outro. Perguntei se ela sabia sobre a condenação por atentado ao pudor, mas ela não se moveu ou disse uma palavra. Fiquei sentado lá esperando que ela dissesse algo. Eu não mencionei nada sobre Lisa e o caso dela. Eu ia guardar isso na manga para mais tarde. Ela levantou o olhar depois de alguns minutos de silêncio e começou a pedir desculpas. Ela estava muito arrependida. Eu disse que estava feliz que estava tudo resolvido agora, já que ela estava arrependida. Ela fez uma careta para o meu sarcasmo e me pediu uma chance. Eu gesticulei para ela continuar. Ela começou a devagar e disse que estava confusa e que Derek não significava nada. Ela só tinha se cansado da rotina do nosso casamento e Derek a fazia sentir o que sentia quando começamos a namorar. Perguntei se ela achava que dormir com outro homem era uma solução melhor do que conversar comigo sobre isso. Foi quando as lágrimas caíram e ela disse que eu não ia dar a ela uma chance justa. Ela disse que percebeu que era um erro agora e que consertaria tudo. Eu disse a ela que já estava consertando eu mesmo. Estávamos nos divorciando. Eu já havia arranjado um novo lugar para ficar e ia me mudar imediatamente. Ela nem teve tempo de processar isso antes que eu a atingisse com a próxima surpresa. Eu disse a ela que também tinha provas do caso de Lisa e contaria a Kevin sobre isso se ela tentasse dificultar o divórcio para mim. Ela disse que eu não podia fazer isso. Eu disse que faria, e cabia a ela decidir se queria destruir o relacionamento com a irmã. Começaram as súplicas. Ela ofereceu tudo o que podia pensar. Ela disse que entregaria o telefone, faria terapia e até se ofereceu para me deixar dormir com outra pessoa. Eu disse que já tinha pensado nisso por 2 semanas e minha decisão estava tomada.
Minha ameaça realmente a manteve na linha. Eu não disse nada à família dela no início sobre o caso dela ou de Lisa, e o divórcio correu sem problemas. Ela não pediu pensão alimentícia e dividimos a conta conjunta de forma justa. Honestamente, tive sorte por ela se importar tanto com a forma como a família havia, porque isso me deu vantagem contra ela. E quando o divórcio terminou, usei tudo contra ela de qualquer maneira. Primeiro, liguei para os pais dela e dei a eles toda a verdade sobre por que nosso casamento havia chegado ao fim, e não a besteira de decisão mútua que eu a deixei contar a eles. O pai dela ficou com raiva e a mãe dela realmente chorou. Como eu disse, os dois gostavam de mim e ficaram furiosos que a filha deles tivesse arruinado nosso relacionamento daquela maneira. Becca surtou comigo. Ela realmente teve a audácia de perguntar por que eu fiz isso depois do que ela fez por mim. Eu pedi para ela me dizer o que tinha feito por mim. Ela respondeu que eu não tinha resistido durante o divórcio e que ela me tinha deixado sair sem pensão alimentícia. Eu disse a ela que, se fosse o caso, ela tinha conseguido mais do que merecia no divórcio. Eu estava apenas equilibrando a balança e garantindo que a justiça fosse feita. Ela disse que eu não me importava com a justiça. Eu estava sendo vingativo. Os pais dela ficaram furiosos com ela e se recusaram completamente a falar com ela agora. A irmã dela era a única que ainda dava atenção. Não por muito tempo, se eu pudesse fazer algo a respeito. Liguei para Kevin pessoalmente e contei o que tinha visto no telefone de Becca. Eu enviei a ele os prints das duas discutindo seus casos. Ele reagiu da mesma forma que eu. Ele não conseguia acreditar que a pessoa com quem ele estava planejando um futuro pudesse traí-lo daquela maneira. Eu dei a ele o mesmo conselho que recebi no meu último post e até enviei o contato do meu advogado e do detetive particular. Ele seguiu meu conselho e não confrontou Lisa imediatamente. Ele passou um tempo reunindo provas contra ela e garantindo seus bens, assim como eu fiz, e quando a pegou de surpresa, ele estava totalmente preparado. Pedi a ele para avisar Lisa que fui eu quem contou a ele sobre o caso e que descobri pelo telefone de Becca. Podem me chamar de mesquinho, mas eu queria que Lisa soubesse quem culpar. E ela definitivamente culpou Becca. Descobri por Kevin que ela tentou colocar a culpa de tudo nela. Primeiro, Lisa disse que Becca foi quem a encorajou a ter um caso porque ela também estava tendo um. Kevin disse a ela que tinha visto os prints, e assim como minha ex-esposa, ela não conseguiu se safar com a lábia. Eventualmente, ela desistiu e alegou que Becca havia dedurado porque não queria cair sozinha. Kevin e eu ficamos felizes em deixá-la pensar que Becca a tinha dedurado. Ela me ligou chorando desta vez. Ela perguntou se eu queria arruinar a vida dela. Eu a lembrei que ambos tínhamos uma boa vida juntos e ela foi quem deu o primeiro passo para destruí-la. Nada disso estaria acontecendo se ela não tivesse dormido com Derek. Claro, ela não estava interessada em ouvir a lógica. Ela estava determinada a me culpar pela bagunça que a vida dela havia se tornado. Os pais dela estavam desapontados com ela e a irmã a culpava pelo fim do casamento. De alguma forma, a culpa era toda minha por ter sido traído por ela. Eu não discuti muito com ela. Eu disse que ela talvez consertasse o relacionamento com a família um dia, em um futuro distante. Ou talvez, como eu, ela teria que reconstruir a vida inteira sozinha. Eu disse a ela que não me importava como terminasse, porque estávamos quites agora, e isso era tudo o que importava para mim. Se há algo de que me arrependo na forma como lidei com as coisas, foi ter mantido Kevin no escuro. Eu odiava pensar que ele ainda estava voltando para casa para uma esposa traidora, mas eu tinha que ter certeza de me proteger totalmente antes de poder mencionar isso. Isso pode parecer estranho também, mas sentirei falta da família dela. Eu sempre gostei dos feriados com eles. Era bom sentir uma sensação de calor e proximidade que nunca pude desfrutar crescendo. E mesmo que Becca tenha arruinado isso, às vezes eu ainda queria poder aparecer para outra reunião. É claro que isso está fora de questão. Eu me separei para sempre e estou seguindo em frente. Se você tem entes queridos que pode valorizar nos feriados, por favor, aproveite isso enquanto pode. Você não sabe o quão bem você está. Comentários sobre o relato. Cara, você não era o parceiro dela, você era o plano de reserva, o capacho emocional dela, o cara seguro. Bem, ela correu atrás de todas as emoções que pôde encontrar em outro lugar, e teve a audácia de rir sobre isso com a irmã, como se fosse uma piadinha inofensiva às suas custas. Patético. Ela é uma mulher egoísta e arrogante brincando com a vida das pessoas. Becca pode chorar, desviar, culpar e distorcer como quiser. Mas a realidade é simples. Você reconstruiu sua vida com dignidade. Ela perdeu a dela porque apostou na crença de que você ficaria quieto. Você não ficou. E agora ela está vivendo com as consequências da própria arrogância. Pais zangados e uma irmã furiosa. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E, se possível,
deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.